Muito bem. Agora vai ser diferente, eu não vou dar mais feliz sábado. Já foi o segundo, né? Vou fazer diferente agora. Bom dia. Graças a Deus, mais uma vez, nessa manhã a gente está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do nosso Deus. O título do nosso sermão dessa manhã, eu garanto para vocês que eu não sou pregador nato, tá? Eu sou cantor nato, mas pregador nato não. Mas quando a gente é convidado, minha mãe gostava de dizer quando era vivo que a gente não pode negar. Se a gente negar, a gente está negando a Jesus. Ela sempre me falava isso, sabe? E hoje em dia eu cresci com isso na minha cabeça. E hoje se me convidam para orar, eu já penso na frase dela. Se me convidam para cantar, eu já penso na frase dela. E para pregar não é diferente. Então nessa manhã eu dou graças a Deus porque nós estamos aqui. E a mensagem que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte: o dilúvio ainda continua hoje. Por que eu escolhi essa mensagem? Sempre quando eu vou ter uma oportunidade de pregar, que não é constante, eu gosto sempre de falar sobre a volta de Jesus. Porque eu acho que todo cristão que vem para a igreja adventista do sétimo dia, hoje ele tem que vir com esse pensamento de ir morar com o Senhor nos céus. E comigo não é diferente. Eu acho que quando eu prego sobre a volta de Jesus, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, né? Porque eu sei que, mais uma vez, Deus está passando essa mensagem para mim e eu preciso me preparar. E eu queria dividir com vocês, eu sei que é um tema bem assim, digamos que, Noé, dilúvio, tal, chuva, a arca, isso aí eu já aprendi desde criança. Mas eu queria trazer para vocês de uma maneira diferente. Eu acredito que talvez vocês devam já ter escutado a história de Noé por aí, né? Mas se alguém aqui ainda não lembra, eu vou começar a história dele agora, tá bom? Eu vou fazer uma oração antes da gente iniciar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra vai ser aberta nesse momento, que o Senhor possa falar, que se cale o homem, fale somente o Senhor nos nossos corações. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Na criação, a gente quando abre a Bíblia lá em Gênesis 1, né, a gente vê a criação, e dentro da criação, a gente percebe que o Senhor criou o homem, né, Adão e Eva. De Adão e Eva veio Abel e Caim, né? E Abel matou Caim. Tá certo? Caim matou Abel, né? Eu só falei para vocês prestarem atenção aqui na minha pregação, para vocês não pegarem errado, tá bom? Caim matou Abel. Do que Caim matou Abel, Caim teve os seus filhos, né? E logo em seguida, antes de Adão morrer, Adão gerou mais um filho, que foi chamado de quê? Alguém sabe aqui? De quê? Sete. Muito bem. E é interessante que aqui, se você abrir a palavra de Deus, em Gênesis, aqui bem no comecinho, aqui ele vai falar que Eva, né, vai falar que Deus Caim matou Abel, ou seja, o filho que Eva e Adão mais gostavam, digamos assim, que seguiam os caminhos do Senhor, né? Tiraram Abel de Eva e Adão e entregaram a Sete. E Sete foi gerando mais alguns filhos. E dentre esses filhos que foi gerado de Sete, aí veio Metusalém, aí veio Enoque, aí veio vários outros aí, veio também Lameque, né? E de Lameque veio Noé. E aí eu pergunto para vocês, naquele tempo, se a gente for olhar aqui a genealogia, né, daquela época, a gente vê que as pessoas viviam 100 e tantos anos, 800 e tantos anos, 900 e alguma coisa, né? E é interessante que aqui, quando Lameque estava quase para morrer, ele gerou a Noé, né? E Noé gerou lá os seus filhos, Sem, Cã e Jafé.
E a história conta que a maldade do homem naquela época, né, logo após essas gerações de filhos e tal, ela estava tão grande que Deus teve que chegar para Noé e falar: olha, Noé, eu vou acabar com o homem e eu quero que você construa uma arca para mim. Eu quero perguntar para vocês aqui, quantos anos Noé passou pregando para o povo daquela época? Alguém sabe? 120, correto. E é interessante, eu queria trazer para esse ponto a história de Noé. O seguinte, hoje em dia a gente está vivendo um dilúvio por quê? Irmãos, o mundo aí fora, se a gente for parar para analisar, ele lhe dá muitas coisas. Eu gosto de usar o meu exemplo porque para mim é mais fácil, né, do que falar dos outros. Eu tive muita oportunidade na minha vida de não me tornar um cristão, não me tornar um rapaz de bem, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, mas é muito comum jovens como eu, como estou vendo muitos jovens aqui, muitas crianças, outros oferecerem várias coisas, né? E dentro dessas ofertas, né, eu tive várias ofertas para me tornar do mundo do crime, para me ser um maconheiro, para me ser um drogado, para me ser tudo. E graças aos meus ensinamentos passados pelos meus pais, eu não me tornei isso, né? E eu acho interessante que naquela época o povo vivia basicamente isso, né? E a gente vê ali os filhos de Noé, vendo aquela coisa toda acontecendo ali, o povo se prostituindo e aquela bagaceira rolando lá, desculpe a palavra, e o Senhor se preocupou com isso, né? E eu vejo aqui que se você parar para estudar mesmo a fundo a história de Noé, por diversas vezes ele falou: Senhor, mas não tem como a gente salvar esse povo, não tem como a gente pregar para esse povo. Será se esse povo não tem um jeito da gente salvar eles também? Noé sabia que o Senhor ia destruir a terra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis no capítulo 6, verso 5. Amém ou misericórdia? Diz o seguinte, verso 5: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Verso 7: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem o quê? Mal, né? Não. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé, ele era um homem íntegro. Por quê? Por que Noé, ele teve tanta preocupação em salvar o seu próximo? Porque ele era um homem íntegro, porque ele andava com Deus. Se ele andava com Deus, significa dizer que Noé, ele tinha amor ao próximo também. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã, é essa mensagem. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a gente. Como assim com a gente? Eu vou para a igreja, sábado de manhã, vou estudar minha lição, quarta-feira eu vou continuar indo para a igreja, domingo eu vou continuar indo para a igreja e está tudo certo. E muitas vezes, irmãos, não é assim, sabe? Mês passado eu perdi uma tia que eu gostava muito. Quando eu era pequeno eu andava no interior da vida, né? E eu passava de meses na casa dessa tia. E eu nunca tinha perdido e nunca tinha sentido um amor tão forte como eu sentia por essa tia. E sabe, irmãos, uma coisa que eu parei para pensar foi o seguinte, que durante todo esse período, ela tinha a crença, ela não era uma pessoa mal, não andava em cachaceiro, não. Minha tia sempre foi uma pessoa muito preservada.
E, assim, do que ela morreu no mesmo dia, quando eu recebi a notícia, né, de manhã cedo, eu senti uma dor tão forte no meu coração que foi inexplicável. Por quê? Porque, assim, pessoas que a gente ama, de verdade, a gente quer salvar. Agora eu pergunto para vocês, quantos aqui tem parentes que amam e que não estão aqui no nosso meio? Quantos? Agora eu pergunto para vocês de novo, outra pergunta. Quantos aqui estão fazendo ou já fizeram alguma coisa para salvar essas pessoas? Agora eu vou terminar fazendo a terceira pergunta. Vocês pretendem continuar da forma que vocês estão, pregando para elas ou não? Com certeza, né? E, irmãos, eu confesso para vocês, para essa minha tia, ela sabia que eu era da igreja, sabia que eu ia para a igreja, mas eu nunca parei assim para me falar sobre Jesus para ela. E naquele dia, quando eu soube que minha tia morreu, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, sabe? Eu já convidei várias pessoas da minha família para vir para a igreja, para ir para programações, muitos delas já foram, e essa minha tia eu acabei deixando de lado, sabe? E muitas vezes é isso que acontece, irmãos. O dilúvio está acontecendo lá fora. O mundo está aí para te oferecer várias coisas. Estou vendo aqui também muitos pais, seus filhos lá fora, eles têm a oportunidade sim, de cachaça, de prostituição, de drogas, de crimes. Tem sim a oportunidade de conhecer. Muitas vezes a gente acha assim, mas o meu filho, ele não quer essas coisas aí não. Mas, irmão, será se realmente a gente está observando o que está acontecendo na vida dos seus filhos, né? Que eu não tenho filho ainda. O que está acontecendo na vida deles? Será se realmente a gente está observando que Jesus está perto de voltar, que o dilúvio está acontecendo? A gente tem que sair para pregar para essas pessoas. A gente tem que se preparar para trazê-los para a casa do Senhor, para aqui, onde é o melhor lugar do mundo. Será se a gente está fazendo isso? E eu vou continuar. Noé passou 120 anos pregando. Olha só, muitos zombaram de Noé. Zombaram, sorriam. Será se hoje a gente não é taxado como trouxa, porque a gente não vai para o show do Wesley Safadão? Será se a gente não é tratado como trouxa porque a gente deixa de abrir o nosso negócio de sábado perdendo dinheiro? Será se a gente não é um abestado porque a gente anda na rua por aí vestido parecendo um irmão? Quantas vezes, irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fui julgado, eu já fui... Falaram para mim, rapaz, olha, se tu não vier de sábado para a igreja, tu vai para a escola, tu vai ficar reprovado. Eu já perdi as contas. E sempre eu tive isso comigo. O Senhor é maior do que isso. E sabe, irmãos, uma bênção que até hoje acontece na minha vida é que desde da minha infância eu sou perseguido no colégio, pelos amigos, por várias coisas, mas o Senhor sempre esteve do meu lado. Fui ameaçado de ser reprovado, mas o Senhor sempre esteve do meu lado. Sempre estudei e hoje nunca reprovei um ano confiando no Senhor. Amém? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Noé também passou por isso, naquela época. E como eu acredito que todo mundo sabe o final da história, eu não vou nem perguntar. Noé se deu bem demais, porque confiou no Senhor. E hoje a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso, irmãos. Às vezes a gente confia muito no que a gente pensa. Mas o Senhor não vai voltar agora. Às vezes a gente, mas minha tia não vai morrer agora, meu filho vai viver muitos anos. Claro, a gente quer muito que ele esteja aqui vivo até a volta de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, a gente perde oportunidades que lá na frente a gente não vai ter. E Noé,
Ele pregou para o povo durante 120 anos, passando vergonha, passando humilhação, sendo tratado como trouxa, sendo debochado várias vezes. Mas mesmo assim ele se manteve firme. Como a própria Bíblia diz, né? Noé era um homem justo e íntegro. E não ia ser por isso que ele ia deixar o Senhor de lado. Os descendentes de Sete foram chamados de filho de Deus. Ou seja, Noé foi chamado de quê? Filho de Deus, né? E Noé não estavam sozinhos. Noé e sua família não estavam sozinhos em temer a Deus e a obedecer a Deus. Mas Noé, naquela época, ele era o mais santo de toda a terra. Sabe o que falta da gente muitas vezes, irmãos? É uma comunhão maior. Sabe por que Noé não se importou com o que o povo falava? Porque Noé, ele era um homem santo. Noé era um homem íntegro e justo. Mais uma vez eu repito para vocês. Será se hoje a gente está deixando essas coisas passarem, as oportunidades passarem? Será se é porque a gente não está verdadeiramente ligado ao Senhor? Será se é porque a gente não é um verdadeiro discípulo do Senhor nessa terra? Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, porém morreram antes. Graças a Deus que a gente ainda teve algumas pessoas que ajudaram na construção da arca, porém morreram antes mesmo do dilúvio acontecer, né? Agora eu fico pensando aqui uma coisa. Essa igreja do Parque Piauí, eu lembro que eu vinha para cá, há um tempo atrás, ela era lotada de gente, lotada, eu lembro. E muitos jovens mesmo, sabe? Muitos jovens. E, irmãos, é muito triste chegar na igreja de Deus e a gente perceber o quanto Satanás ele tem trabalhado na vida de muitos jovens. Por que eu falo jovens? Por que eu falo de tantas coisas assim em relação tanto a jovens? Porque, irmãos, jovens, eles são mais fáceis de debandar no mundo, sabe? Eles são mais fáceis. E assim, ao olhar essa igreja hoje, eu fico muito triste. E alegre ao mesmo tempo porque nós estamos aqui, mas eu fico triste por aqueles que se foram. E eu tenho para mim que naquela época, Noé pregou para várias pessoas, inclusive jovens. Aí eu imagino Noé, durante esse período todo, durante o período que passou construindo a arca, cara, eu vou te ajudar, o povo falando, eu vou te ajudar a construir essa arca, vamos lá. Vamos pregar aqui a madeira, vamos aqui buscar a madeira ali para a gente construir essa arca. Mas quantos ajudaram Noé também a construir essa arca e quantos abandonaram no meio do caminho? Ah, não quero mais fazer isso aí não, esse negócio está demorando demais, eu acho que isso aí não vai dar certo. E voltaram a seguir os seus caminhos de antigamente. Quantos perderam a oportunidade de conhecer a Jesus porque confiaram nos prazeres daquele momento? Agora eu pergunto para vocês, quantos estavam aqui na igreja de Deus e se afastaram dos caminhos do Senhor simplesmente por seguir o seu coração? Aquele desejo momentâneo, eu quero beber uma cachaça, eu quero conhecer a cachaça, eu quero saber como é que é lá fora. Quantos e quantos? Agora eu pergunto para vocês outra coisa. Quantos fazem parte da nossa família e a cada momento a gente passa por eles e a gente vê que ele está lá bebendo e a gente, tudo bem, está tudo certo. E quantos a gente perde a oportunidade de pregar a mensagem para eles? A gente simplesmente passa por cima, deixa acontecer, mas ainda dá tempo.
A gente estudou aqui na lição agora de manhã que fé é aquilo que a gente crê em algo que a gente não vê. Então eu não posso decidir, eu não posso saber o que vai acontecer com a Esté daqui a 2 minutos. Aí como é que você vai saber o que vai acontecer com alguém da sua família daqui a 2 minutos se você não pregar para ela, se você perder a oportunidade? E eu novamente repito e friso para vocês, o dilúvio ele está acontecendo ainda hoje. A arca está sendo construída ainda hoje. Falta de nós a pregação do Evangelho. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ele ainda tem a esperança que a gente vá pregar e ainda virão muitos que saíram para buscar prazeres do mundo, mas que ainda sentem a necessidade de voltar. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me falou o seguinte: cara, eu saí da igreja, mas a igreja ainda continua dentro de mim. Por que ainda continua dentro de ti? E ele me respondeu o seguinte: porque toda vez quando eu chego sábado, eu sinto uma coisa diferente dentro de mim. Eu sinto que o sábado, ele é um dia diferente. Eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça e hoje em dia eu garanto para vocês, muitos que saíram daqui hoje, eles ainda sentem o Espírito Santo tocar no coração deles ainda. E eu ainda digo mais, muitos deles estão esperando a gente pregar, estão esperando a gente chegar com uma mensagem de amor, estão esperando a gente chegar e dizer: cara, eu sinto saudade de você na igreja, eu sinto saudade de você nos cultos, eu sinto saudade de você na programação. E muitas vezes eles não estão recebendo esse tipo de mensagem por parte da gente. Deus, olha só, Deus deu a todos que desejassem a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para Ele, mas não creram na pregação de Noé, zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem a Deus. Cada pancada desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé dirigia, pregava e trabalhava, enquanto o povo olhava com espanto e o considerava um fanático. Deus, Ele é um Deus de oportunidades. A cada dia Ele nos dá a oportunidade da gente conhecê-lo mais. E eu quero entrar para a parte final aqui do sermão dessa manhã, falando uma coisa para vocês. Jesus, Ele está perto de voltar. Isso eu tenho certeza. Todos os dias da nossa vida, Ele vai nos dar a oportunidade para a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, entregar o nosso coração a Ele e aguardar confiantemente na volta dEle. Todos os dias, Deus, Ele também vai nos dar a oportunidade da gente pregar para os nossos amigos, para os nossos familiares. Agora, basta da gente aceitar o convite do Senhor, de se tornarmos verdadeiros discípulos. Porque assim, garanto para vocês que Deus, Ele é um Deus de amor. E enquanto Ele estiver perto de voltar e a porta da graça não se fechar, ainda vai existir esperança para aqueles que estão no dilúvio lá fora. Muitos daquela época, irmãos, ainda tentaram entrar na arca sem a autoridade de Deus, depois que a porta se fechou. O que foi que aconteceu? Muitos morreram. Muitos tentavam subir, tentavam quebrar, mas não conseguiram, porque foi selado por Deus. Noé e sua família,
eles seguiram o que Deus preparou para eles, seguiram o plano de Deus, pregaram o evangelho, tentaram salvar, falaram a todos, mas nenhum quis. Noé e sua família passaram 120 anos pregando, sendo zombados, sendo envergonhados, mas se manteram firmes. Os discípulos naquela época, eles tinham que largar tudo por amor a Jesus. Quantos de nós aqui, irmãos, estamos dispostos a largar tudo, a deixar tudo que nos impede de sair para pregar o Evangelho de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a deixar a nossa vergonha de lado e sair para pregar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que amamos, dizemos que amamos, né? Eu quero encerrar falando só mais uma frase. Noé, ele passou por tudo isso, resistiu até o fim e hoje ele está aguardando a volta de Jesus. Agora nós, hoje em dia, a gente está vivendo também o mesmo dilúvio de Noé. A arca está se formando, muitos vêm para a igreja, ajudam a construir a arca e saem. Muitos vêm para a igreja, ajudam a construir a arca e antes mesmo da volta de Jesus acabam morrendo. Muitos vêm para construir a arca e até hoje estão aqui. Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando. Será se nós que estamos aqui vamos continuar a construir a arca para que nós e nossos familiares sejam salvos? Para que nós e os nossos amigos que saíram daqui possam voltar novamente, sejam salvos? Será se nós vamos continuar? Ou será se nós vamos botar banca em tudo que a gente está fazendo? Será se a gente vai ficar com vergonha de pregar o Evangelho de Deus? Será se a gente vai ser um cristão somente no sábado, no domingo e na quarta? Deixo aqui a minha mensagem para vocês e os meus pensamentos para vocês. Reflitam e pensem. Logo mais Jesus vai voltar. Logo, logo ele vai voltar. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 2 minutos, daqui para a noite ou amanhã. Mas que nós possamos nos manter firmes, que nós possamos nos manter na presença de Deus a todo instante. Porque a gente, na presença de Deus, a gente vai ser como Noé, íntegro, justo e homem que andava com Deus. Amém? Eu vou cantar uma música agora que ela fala o seguinte: que o Senhor, Ele nos conhece, sabe do nosso coração e sabe dos nossos anseios. Que nós possamos entregar a nossa vida, a cada dia, a cada instante, ao nosso Deus. Que nós possamos meditar na letra dessa música. E por enquanto que eu estiver cantando aqui, que você possa fazer uma oração silenciosa pelos seus amigos, pelos seus familiares e por aquelas pessoas que vocês amam e que gostariam que estivessem aqui hoje. E que no dia da volta de Jesus vão estar sim presentes, porque vocês vão fazer a pregação que falta ao coração deles. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos,
Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre cada um de nós, Senhor, põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém? Se aquilo que nos impede de Deus tem nos afastado, né? Se aquilo que tem nos afastado de estar com Deus tem causado muitos prejuízos na nossa vida, que nós possamos deixar de lado. O Senhor sabe do nosso coração, Ele sabe tudo que passa na nossa mente. Então, que a cada dia nós possamos buscar cada vez mais o Senhor e deixar com que Ele fale através de nós a essas pessoas. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque nessa manhã vemos o quanto o Senhor foi bondoso para com Noé, o quanto o Senhor foi amoroso para com aquelas pessoas que, mesmo Noé pregando, rejeitaram a tua palavra. O Senhor deu a elas a oportunidade de aceitar e mesmo assim elas não quiseram. Mas graças a Deus conhecemos que o Senhor é um Pai de amor. Nessa manhã, que nós possamos sair daqui com o desejo no nosso coração de pregar para aquelas pessoas que ainda faltam conhecer o amor de Deus, que ainda faltam retornar ao antigo amor que ainda está vivo no coração delas, que nós possamos deixar com que o Senhor atue na nossa vida em primeiro momento, para que nós possamos sair para pregar a elas. Perdoe os nossos pecados, abençoe os irmãos que não vieram hoje, abençoe a família de cada um aqui representado, que no próximo sábado nós possamos ter mais pessoas aqui, mais visitas, e que nós possamos, Senhor, a cada dia te buscar verdadeiramente. Coloca no nosso coração o espírito de verdadeiros discípulos e adoradores do Senhor, e que nós possamos, Senhor, durante todo esse sábado adorar somente o Teu nome. Obrigado por tudo, nos dá um bom sábado na Tua santa companhia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus.